A paz de Deus, meus irmãos. Quem vos fala é o irmão Jonas Ferreira, caminhoneiro aqui da cidade de Água Clara. E hoje venho contar um testemunho de conversão, fé e confiança que até hoje faz meu coração estremecer diante do poder do nosso Deus. Se você já passou por provas na estrada da vida, sentiu medo, perdeu o chão ou achou que estava sozinho no meio do vale, fique comigo até o fim desse testemunho. O Senhor permitiu que eu descesse ao ponto mais profundo da minha história. Não foi para vergonha, foi para a honra. Porque onde todos viam apenas derrota, Deus já estava preparando um milagre impossível, que mudaria não só a minha vida, mas também o destino de uma alma que Ele resgatou do fundo do abismo. Aleluia. Hoje vou contar a obra que Deus fez durante uma missão simples, dessas que muitos pensam ser pequena, mas que nos bastidores do céu já era desenhada como livramento, salvação e vitória. Irmãos, nunca duvide da fidelidade do Senhor, nem subestime o pouco que você faz na obra dele. O que para os homens pode ser apenas uma viagem comum, para Deus pode ser o caminho do milagre, da restauração, da transformação de vidas. E foi assim que, numa estrada de terra com um caminhão velho, um servo cansado e uma carga de roupas e instrumentos, Deus começou a escrever a página mais forte do meu ministério. Aleluia! Se você sente que já perdeu tudo, que não tem forças ou que não vê saída, abra teu coração, porque Deus visita o cativeiro, honra quem trabalha na obra, responde orações e muda até a história de quem parecia não ter mais esperança. Fique até o fim, compartilhe, comente, se inscreva, porque hoje Deus vai mostrar que o céu nunca abandona quem serve com amor, mesmo que seja com pouco. Glória ao nome do Senhor. Desde jovem aprendi que o que sustenta um homem na caminhada não é o que ele carrega no bolso, mas o que ele leva no coração. Meu nome é Jonas Ferreira, filho de caminhoneiro, criado nos cultos de oração e nos bancos de madeira da congregação. Desde pequeno, vi meu pai servir, mesmo sem muito, ajudando na obra com o que tinha. E aquilo ficou marcado em mim como herança maior que qualquer bem. Cresci ouvindo a voz dos irmãos dizendo: Deus honra quem serve com sinceridade. E tomei isso como direção de vida. Por isso, mesmo depois de casado, com 2 filhos pequenos e pouco dinheiro, nunca recusei um pedido da Irmandade. Meu caminhão-baú era velho, motor cansado, pintura descascada, mas servia a obra como se fosse o melhor da cidade. Quando alguém precisava levar doação, cesta básica, instrumento, uniforme, era sempre na caçamba do meu caminhão que a providência de Deus viajava pelo sertão. Naquele mês, a necessidade era grande numa cidadezinha distante chamada Santa Luzia do Norte. Uma irmandade pequena, esquecida pelos homens, mas lembrada por Deus, que moveu corações para enviar roupas, alimentos, até instrumentos para os músicos que sonhavam participar do culto, mas só tinham as vozes. Fui procurado pelo irmão Vicente, cooperador da minha comuna. Jonas, será que o irmão consegue levar essa carga até Santa Luzia? O povo lá está passando necessidade, os músicos estão só esperando um violão e uma flauta para começar o conjunto. Não temos dinheiro para o frete, mas temos fé que Deus vai preparar o resto. Olhei para o caminhão, ouvi aquele barulho de motor batendo. Pensei nas parcelas atrasadas, mas senti um calor no peito que só o céu explica. Respondi: se Deus preparou a missão, Ele vai sustentar o caminho. Deixa comigo, irmão. Passei a semana preparando a viagem. Separei cada caixa com carinho, embrulhei os instrumentos como se fossem joias, conferi documento, combustível, oração feita na porta de casa, minha esposa com véu no rosto, pedindo que Deus guardasse minha estrada. Não tinha seguro, não tinha escolta, mas tinha o céu inteiro intercedendo. E assim, num sábado cedo, peguei a estrada. O sol ainda nem tinha aquecido o asfalto, mas o coração já queimava de esperança. No rádio, um hino baixinho:
Não temas, eu sou contigo. Repetia minha mente como um recado particular do Senhor. A viagem seguia entre buracos, poeira e muito pensamento. Cada quilômetro era uma oração silenciosa. Senhor, sustenta esse caminhão, livra de todo laço, guarda os anjos do teu povo. Passando pela terceira cidade, o motor deu uma engasgada, quase parou. Mas recuperei na marcha lenta. Pensei em desistir, em voltar, mas ouvi aquela palavra de fé. Segue, filho, porque tua missão não é só levar o pão da terra, mas também o pão do céu. Por volta das 3 da tarde, já próximo do destino, um trecho deserto e mal sinalizado. Não via mais casas, só mato e terra vermelha. Foi quando, do nada, 2 homens encapuzados saíram da beira da estrada apontando armas. Não tive tempo de nada. Só parei o caminhão, ergui as mãos e clamei em silêncio. Senhor, seja feita a tua vontade. Fui retirado da cabine. Não levaram só o caminhão, mas também meu sossego, minha coragem. Amarraram meus braços, vendaram meus olhos e me levaram por uma trilha de terra até um casebre abandonado. Ali começou minha maior prova. Lá dentro, o cheiro era de mofo e solidão. Os homens discutiam do lado de fora. Ouvia frases soltas. Vamos vender o caminhão? Tem coisa de igreja aí dentro? Talvez a gente tire um bom dinheiro dessa carga. Não sabiam eles que o verdadeiro valor daquela missão não cabia em dinheiro. O que para eles era só uma mercadoria, para mim era esperança, louvor, alimento de almas. E ali, sentado no chão frio, o corpo cansado, a mente girando, comecei a orar baixinho. Senhor, não me deixe perder a fé, não me deixe duvidar nem por um segundo do teu cuidado. Se essa é a minha prova, me dá força. Mas se for da tua vontade, opera o livramento. As horas passavam devagar. A fome apertava, o medo tentava me engolir, mas o Espírito de Deus soprava paz entre uma lágrima e outra. Lembrei dos irmãos de Santa Luzia, da igreja que esperava um milagre. Lembrei dos músicos que sonhavam com o primeiro culto tocando. Pedi, Senhor, não permita que essa obra pare. Se o Senhor quiser, leva até o caminhão, mas salva a fé dos teus filhos. E se possível, Senhor, usa essa situação para mostrar que não há cativeiro, não há ladrão, não há perda que possa impedir o agir de quem confia. Naquele casebre começou o mover invisível de Deus, que só depois eu entenderia. Mas naquela hora era só prova, só silêncio, só oração. Ainda assim sentia uma mão invisível sustentando o peito, impedindo o desespero de tomar conta. Foi ali que a obra começou, irmãos. Aleluia! Ali, naquele casebre esquecido do mundo, a noite foi caindo devagar, trazendo consigo o frio, o cansaço e o silêncio pesado. De vez em quando, ouvia passos do lado de fora, vozes baixas discutindo o que fariam comigo e com a carga. Mas enquanto os homens tramavam, o céu já se movia em silêncio. Entre uma oração e outra, percebi que um dos sequestradores ficava me olhando de canto, inquieto, como se o rosto dele escondesse uma guerra que ia muito além do crime. O outro era duro, falava alto, impaciente. Mas aquele mais jovem, de olhar abatido e andar hesitante, parecia lutar consigo mesmo a cada palavra. Passaram algumas horas. Eles entraram para me dar um pouco de água e um pedaço de pão seco. O mais velho falou com grosseria, mas o mais jovem, chamado Rafael, evitava olhar nos meus olhos. Agradeci em voz baixa e, enquanto mastigava devagar, comecei a cantarolar baixinho um hino que costumava ouvir quando menino. Mesmo no vale, Deus está. Rafael ficou parado na porta, imóvel. Seus olhos se encheram de água, mas ele virou o rosto para que o outro não percebesse. Na madrugada, enquanto todos dormiam, fui tomado por um desejo intenso de orar. Mesmo amarrado, mesmo no chão duro, me coloquei diante de Deus. Senhor, visita esse lugar. Que essa prova não seja só livramento para mim, mas renovo para uma alma que precisa voltar para a Tua presença. Irmãos,
Ali, naquele escuro, senti um calor inexplicável, como se uma nuvem de paz me cobrisse. E ouvi no coração uma voz suave. Aqui não é só cativeiro, é campo de batalha e de vitória. Enquanto isso, Rafael rolava de um lado para o outro, inquieto. Levantava, saía do casebre, voltava, suspirava, murmurava palavras soltas, até que, de repente, ele se aproximou, se agachou ao meu lado e sussurrou: "O senhor acredita mesmo que Deus pode te tirar daqui?" Olhei para ele com serenidade e disse: "Acredito, filho. Mas mais do que isso, acredito que Deus pode te tirar de qualquer prisão, até dessa vida que você escolheu." Naquele instante, os olhos de Rafael se encheram de lágrimas e ele não conseguiu segurar. Chorou como uma criança, baixinho, com o rosto escondido entre as mãos. O outro sequestrador, percebendo o clima estranho, ficou irado. Bateu a porta, xingou, ameaçou, mas Rafael já estava vencido por algo que não era humano. Ele começou a desabafar, dizendo que já foi da igreja, que a mãe orava por ele todas as noites, que largou tudo por escolhas erradas e agora sentia vergonha de voltar. Disse que a última coisa que queria era machucar alguém de Deus, mas se sentia preso, sujo, indigno. Irmãos, ali no chão da miséria, senti que Deus estava fazendo uma obra que ia muito além do livramento material. Orei junto com Rafael, mesmo em silêncio, e pedi a Deus: se for da tua vontade, transforma essa dor em milagre. Que esse filho volte para tua casa e nunca mais se perca. E na simplicidade daquele momento, senti um renovo descendo sobre mim e sobre ele. Rafael não tinha coragem de me soltar de imediato, mas algo já estava mudando dentro dele. Ele saiu dali tremendo, buscando um canto para chorar escondido no parceiro, enquanto o Espírito de Deus já preparava a próxima página dessa história. No dia seguinte, o clima estava diferente. O mais velho estava cada vez mais inquieto, como se uma sombra o perseguisse. Já Rafael olhava para mim como quem vê esperança pela primeira vez. Antes do meio-dia, ele entrou com um copo d'água, se ajoelhou ao meu lado e sussurrou: "Me perdoa, irmão. Eu não sou isso aqui. Deus está falando comigo." Falei que Deus nunca desiste de um filho, mesmo quando o mundo inteiro vira as costas. Foi nesse cenário de lágrimas, confissão e luta interna que Deus começou a desenhar o impossível. E eu, no meio do vale, entendi que a obra do Senhor vai além do que os olhos veem. Ele usa até o cativeiro para resgatar vidas que todo mundo já tinha esquecido. Aleluia! A madrugada daquele dia foi diferente de todas as outras. O vento zunia do lado de fora do casebre, a lua mal aparecia entre as nuvens e parecia que o tempo parou entre o medo e a esperança. Rafael, o jovem sequestrador já tocado por Deus, não conseguia mais dormir. Ficava olhando para o céu por uma fresta do telhado, como quem busca um sinal, um alívio, qualquer coisa que confirmasse que ainda havia caminho de volta para ele. Enquanto isso, o outro homem, de coração endurecido, parecia cada vez mais perturbado. Andava em círculos, murmurava palavras sem sentido, chutava pedaços de madeira, resmungava para ninguém. Um peso estranho encheu o ambiente, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo ali. Irmãos, era Deus preparando a libertação. Foi por volta das 3 da manhã, no silêncio cortado apenas pelo som dos grilos, que Rafael, vencido pelo cansaço, acabou adormecendo encostado à porta do casebre. Foi então que Deus visitou aquela tapera com um sonho que parecia mais real do que a própria vida. Rafael se viu criança novamente, sentado no banco da igreja, ouvindo o coral cantar, sentindo a presença de Deus encher o templo. No sonho, o irmão Jonas subia ao púlpito com a Bíblia aberta e dizia: "Deus tem saudade de você, filho. Volta enquanto é tempo." Rafael chorava no sonho e, ao mesmo tempo, chorava dormindo, sentindo o peso do arrependimento e a doçura do perdão. Quando acordou, os olhos estavam molhados, o peito apertado e uma certeza: Deus o estava chamando de volta, não só para libertá-lo do crime, mas para dar uma nova vida.
O dia ainda não tinha clareado, e Rafael, tomado por aquele sentimento, se ajoelhou ali mesmo do lado de fora do casebre e orou como nunca havia orado na vida adulta. Senhor, se ainda há tempo para mim, me ajuda a corrigir meus caminhos. Dá-me coragem para fazer o certo. Nesse momento, o outro sequestrador, tomado por um espírito de fúria, apareceu no terreiro, os olhos vermelhos, como se tivesse visto coisa ruim. Gritou, xingou, ameaçou Rafael. Mas, irmãos, nada do que ele fazia conseguia mais prender aquela alma. De repente, o homem endurecido parou de falar. Começou a tremer. Olhava para o mato como se visse alguém que ninguém mais via. Com voz trêmula, perguntou em desespero: "Quem está aí? Quem está olhando para mim?" Rafael não via nada, mas sentiu um temor grande. O outro largou o pedaço de pau que segurava, cambaleou para trás e saiu correndo em meio ao mato, gritando como alguém que foge do próprio medo. Ali, no silêncio que ficou, Rafael voltou para perto do irmão Jonas, se ajoelhou ao seu lado e chorou mais uma vez. Irmão, eu não sei se Deus pode me perdoar depois de tudo isso, mas hoje eu não quero mais essa vida. Vou te soltar, vou mudar meu caminho, mesmo que tenha que pagar por tudo que fiz. Só peço que o Senhor ore por mim. Jonas, com o coração tomado de compaixão, olhou para Rafael como um pai olha para um filho perdido. Deus perdoa, sim. E hoje, Ele preparou não só a tua libertação, mas a minha também. Você não vai andar sozinho. Vou te ajudar a recomeçar. Com mãos trêmulas, Rafael cortou as cordas, ajudou Jonas a se levantar e juntos saíram do casebre, guiados pela mão de Deus. Andaram pela trilha de barro, os primeiros raios de sol já despontando, sinal de que a noite da provação tinha ficado para trás. Chegaram a uma estrada de terra, onde um senhor, morador das redondezas, passava de carro e, ao ver os dois, parou sem hesitar. "Vocês precisam de ajuda?" perguntou com bondade no olhar. Jonas respondeu com a voz embargada: "O Senhor preparou esse encontro, irmão. Deus é fiel até o fim." E assim, de carona, chegaram à cidade, sujos, cansados, mas com a alma lavada pelo milagre. Jonas voltou para casa, recebido com lágrimas pela esposa e pelos irmãos, enquanto Rafael, ainda assustado, começou a trilhar o novo caminho que Deus abriu diante de seus pés. O cativeiro tinha acabado, mas o maior milagre ainda estava por vir. Os dias que se seguiram ao livramento foram de muito choro, oração e gratidão. Em cada culto, Jonas era recebido com abraços, olhares de admiração e muitos pedidos de oração em favor de Rafael, aquele jovem que Deus havia resgatado do fundo do abismo para a luz do caminho. A Irmandade de Água Clara se uniu numa corrente de clamor e esperança, crendo que aquele testemunho não tinha terminado no livramento, mas era só o começo de uma nova obra. Mesmo com o coração alegre pela vida, Jonas ainda carregava uma preocupação. Perdera o caminhão-baú, instrumento do seu sustento e da obra. Aquele mesmo caminhão que tanto carregou bênçãos para os irmãos, agora estava desaparecido, levado pelos homens, sumido pelas estradas, como se todo o sacrifício tivesse sido em vão. Mas mesmo diante da perda, Jonas nunca murmurou. Em todo o tempo dizia: "Se Deus permitiu, Deus vai cuidar. O que importa é a vida, o resto Ele pode restaurar." Passaram-se semanas e, já refeito do susto, Jonas continuou servindo ao Senhor, trabalhando onde podia, caminhando a pé para congregar, visitando irmãos de bicicleta ou pedindo carona quando necessário. A esperança no coração era maior do que qualquer dificuldade, e a certeza do cuidado de Deus não o deixava esmorecer. Foi então, num domingo ensolarado, durante o culto de jovens, que o cooperador da Comum fez um pedido especial. "Irmãos, recebemos notícia de uma necessidade urgente numa comunidade distante do interior chamada Novo Refúgio. As famílias de lá precisam de roupas, alimentos e instrumentos para o culto. Quem pode ajudar?"
Sem pensar duas vezes, Jonas se apresentou. Se o Senhor preparar o caminho, eu vou. Todos sabiam das dificuldades, mas também sabiam que Deus sempre fazia provisão para os dispostos. E assim foi. Uma nova missão foi organizada. A Irmandade se uniu, arrecadou doações e, para surpresa de Jonas, um irmão empresário, tocado pelo Espírito Santo ao ouvir seu testemunho, o chamou de lado e lhe entregou as chaves de um caminhão 0 quilômetro. Jonas, Deus mandou te honrar. Esse caminhão agora é teu, para servir a obra, para ser testemunho de que o céu não desampara quem trabalha com fidelidade, mesmo com pouco. Use como instrumento nas mãos de Deus. Jonas mal conseguia falar. As lágrimas corriam pelo rosto. Era mais do que um presente, era a confirmação de que todo o sofrimento não foi em vão. No mesmo dia, Jonas preparou a viagem para novo refúgio, agora com o caminhão novo, cheio de doações e com o coração transbordando de gratidão. Na chegada, foi recebido pela pequena irmandade local, entre elas uma família que parecia ansiosa, cheia de esperança. O dono da casa era ninguém menos que Rafael, aquele mesmo jovem que um dia o sequestrou, mas que agora estava ali, restaurado, membro ativo da igreja, estudando música, ajudando nos cultos e testemunhando para todos o que Deus pode fazer na vida de quem se entrega de verdade. Jonas e Rafael se abraçaram emocionados em meio a lágrimas e sorrisos. A esposa de Rafael agradeceu com os olhos cheios d'água. Irmão, desde aquele dia Deus mudou nossa história. Hoje meu marido é outro homem, pai dedicado, servo de Deus, e agora sonha em louvar com os músicos. Só falta um instrumento. Jonas sorriu, olhou para a caçamba do caminhão e tirou de lá um violino novo, doado por um irmão anônimo. Entregou nas mãos de Rafael, dizendo: o Senhor não faz obra pela metade. Ele restaurou tua alma, teu lar, e hoje coloca nas tuas mãos o instrumento para você louvar ao Deus que te trouxe de volta. A casa se encheu de alegria, a irmandade louvou, as crianças correram pelo quintal, e até quem não conhecia a história se emocionou ao ver o poder do perdão, da restauração e da fidelidade de Deus. O caminhão novo era apenas um símbolo. A verdadeira vitória era ver duas vidas reescritas pela mão do Senhor, testemunhando que para Deus não há perdido, não há impossibilidade, não há sofrimento sem propósito. E assim, irmãos, naquela tarde marcada por lágrimas e cânticos de gratidão, Deus selou diante de todos a promessa que Ele mesmo havia começado. O culto terminou com toda a irmandade reunida, Rafael emocionado tocando o violino pela primeira vez, com as mãos ainda trêmulas, mas o coração seguro de que jamais voltaria para o passado de dor e escuridão. Jonas, sentado ao lado dos irmãos, não segurou o pranto, não pelo caminhão novo, mas porque ali via a glória de Deus se manifestar em vidas restauradas, em lares reconstruídos, em almas antes perdidas, agora lavadas pelo poder do sangue de Jesus. Aquela cidadezinha do interior nunca mais foi a mesma depois daquele culto. Muitos que antes duvidavam da misericórdia, agora vinham ouvir e testemunhar o que Deus tinha feito. O velho caminhão, agora substituído por um novo, rodava as estradas levando bênçãos. Mas a maior viagem era a que acontecia dentro do coração de cada um que cria na restauração. Durante o culto de ação de graças, Jonas pediu licença e, com a voz embargada, testemunhou diante de todos: meus irmãos, eu desci ao vale, perdi tudo, fui humilhado, chorei em silêncio, mas nunca deixei de crer que o Senhor tinha a última palavra. Aprendi que Deus não faz contas do pouco ou do muito. Ele vê o coração. Quem serve com sinceridade nunca fica desamparado, porque na hora certa Deus muda o cativeiro, honra quem trabalha na obra e muitas vezes prepara milagres que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E se Ele restaurou a minha vida,
resgatou o Rafael e trouxe instrumentos para a sua casa, é porque ninguém é tão perdido que não possa ser achado por esse amor. A Irmandade chorou junto, levantou as mãos e glorificou como se fosse um só corpo. O cooperador encerrou o culto dizendo: o mesmo Deus que fez aqui, faz na tua casa, na tua família, na tua necessidade. Não desista, não solte da mão do Senhor, porque Ele nunca se esquece dos seus. E para você que me ouve agora, não importa se a estrada está difícil, se parece que tudo está perdido, se o cativeiro parece não ter fim, permaneça firme. Deus vê cada lágrima, escuta cada oração e honra cada passo de fidelidade. Quando chegar o tempo dele, o céu se moverá, portas se abrirão, milagres acontecerão e você vai cantar o hino da vitória junto com toda a Irmandade. Compartilhe esse testemunho com quem está passando pelo vale. Comente abaixo se Deus já visitou seu lar. Se inscreva no canal para ouvir mais obras do Senhor e, acima de tudo, nunca pare de crer. Porque, irmãos, quando tudo parece acabado, é aí que Deus começa a escrever a história mais linda da nossa vida. Deus seja louvado. Aleluia.